Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito, que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Amados irmãos, podemos ficar sentados. Novamente eu quero acolher com grande alegria todos vocês que aqui vieram para revigorar a sua fé, para o encontro semanal com a graça, para o encontro semanal com o amor de Deus, que preenche todo o nosso vazio, que ilumina toda a nossa escuridão e que dá o sentido verdadeiro a tudo quanto nós fazemos, vivemos, dizemos. É aqui no altar do Senhor que nós reconstruímos o nosso coração, muitas vezes ferido pelas intempéries da vida. É aqui no altar do Senhor que nós recuperamos o nosso desejo, a nossa identidade de homem novo, de mulher nova, que deseja viver conforme o Evangelho. É nesse altar. Hoje a igreja celebra o dia da Bíblia, o último domingo do mês, domingo da Bíblia, porque estamos próximos também do dia de São Jerônimo, dia 30, que foi um personagem importantíssimo na tradução da Sagrada Escritura. Quando muitos não tinham acesso à Sagrada Escritura, isso já no início da igreja, estamos no 4º século, o Papa Damaso I chamou Jerônimo, que era seu secretário, um homem de uma cultura elevadíssima, e disse: Jerônimo, faça uma bondade para toda a igreja, traduza para o latim, que é uma língua que todo mundo conhece, que Roma era a nação mais próspera da época, era como os Estados Unidos hoje, não é? Tem influência em todo lugar, então se falava outras línguas, mas o latim era uma língua como se fosse o inglês hoje, não é? Então, Papa Damaso disse: Jerônimo, traduza para o latim a Sagrada Escritura. E Jerônimo, que era um homem muito obediente, ao mesmo tempo muito inteligente, não poderia ser outro. Jerônimo ficou 18 anos trancado numa sala pequena
18 anos até terminar a tradução da Bíblia e depois entregá-la para a igreja. Teve que estudar e aprender hebraico, aramaico, grego, certamente Jerônimo já sabia, e latim, mas teve que aprender mais 2 línguas para poder fazer uma boa tradução. Então hoje nós também recordamos São Jerônimo como grande instrumento de Deus para que a Bíblia chegasse até nós. E hoje nós somos convidados a refletir sobre algumas coisas da nossa vida, do nosso ser igreja. O Evangelho de hoje nos apresenta um homem que expulsa demônios em nome de Cristo. Mas o apóstolo João e outros apóstolos querem proibir este homem de expulsar demônios, porque aquele homem não anda com eles. O que é mais importante? É a obra boa ou é quem faz a obra boa? O que é mais importante? É o direito, é a lei, é a regra? Cristo mostra que o direito, a lei e a regra estão a serviço do homem e não o homem a serviço dessas coisas. É como se fazer o bem não valesse nada, porque foi outro que fez. Ah, foi o outro que fez, não fui eu. Então não vale nada. Não está comigo, não sabe fazer, não serve, não está à altura. Eles não se alegraram por ver que um homem tinha sido liberto de um demônio, uma coisa terrível. Não se alegraram pelo bem que foi feito, mas ficaram preocupados e ao mesmo tempo com inveja. Porque há também um episódio na Bíblia em que os apóstolos tentam expulsar um demônio e não conseguem. E aquela família chega e diz: Senhor, nós levamos para os teus apóstolos, eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles não conseguiram, mas alguém que não era do grupo conseguiu. O que isso nos revela? São Justino, no início da igreja, e outros santos padres da igreja, dizem o seguinte: que há sementes do verbo de Deus, há sementes da graça e do amor de Deus, semeadas em todos os lugares. Nos lugares onde nós menos imaginamos, ali pode haver uma presença muito forte, efetiva de Deus, agindo. Porque não há nada que fuja ao controle de Deus. O Deus que colocou no coração daquele rei persa o desejo de reconstruir o templo de Jerusalém, é o mesmo Deus que toca também no coração de um ateu, de alguém que se considera sem religião nenhuma, para fazer o bem, para dar uma cesta básica, para dar um remédio para alguém, para escutar uma pessoa com depressão. Deus continua tocando. E nós não somos donos donos do Espírito Santo. O Espírito Santo não sopra somente ao interno da nossa igreja, ele sopra aonde quer. Esta é a beleza do amor de Deus. Quando eles dizem a Jesus que proibiram aquele homem, Jesus diz: não, vocês não deviam ter proibido. Não proíbam aquele homem, porque aquele homem tem um conhecimento profundo de alguma coisa que talvez muitos de vocês não tenham. O nome de Jesus. É em nome de Jesus que o homem expulsa o demônio. Não é em nome dele, é na força de Cristo. Em nome de Jesus. Os antigos monges diziam: no nome de Jesus existe uma força psicofísica e espiritual, capaz de curar, de apaziguar, capaz de reconstruir aquilo que está quebrado em nós, capaz de nos restaurar. No nome de Jesus há poder. Há pessoas muito boas que estão fora da igreja, que não estão aqui dentro. Talvez porque por conta do nosso contra-testemunho, ou porque em algum momento da vida alguém chegou a expulsar, espancar ou tratar mal, e aquela pessoa já não frequenta mais a casa de Deus, porque foi ferida por alguma coisa. Há muitas pessoas que estão fora do templo, mas continuam a fazer o bem, e às vezes fazem mais bem às pessoas do que aqueles que frequentam. Esta é uma verdade que está contida no Evangelho de hoje. Há sementes do verbo, dizia Justino,
em todos os lugares. E outros padres da igreja repetirão a mesma coisa. Em todos os lugares existe, ou pode nascer em todos os lugares, ou se manifestar a bondade de Deus. Assim como também ao interno da igreja existem muitas pessoas, como fora existem pessoas muito boas, ao interno da igreja podem existir muitas pessoas que são sinal de contrassenso, de contratestemunho, e que não conduzem para Deus, mas conduzem para outros caminhos. O fato de que eu, como padre, use uma túnica, uma estola, uma casula, não quer dizer que a minha presença aproxime as pessoas de Deus. O fato de que alguém seja coordenador de uma pastoral ou do movimento, não quer dizer só isso, a camiseta do movimento, que a pessoa esteja muito próxima de Deus e que ela aproxime as pessoas de Deus. Às vezes as coisas não batem, às vezes as coisas não combinam. Há muitas pessoas boas fora de nossas pastorais, muitas famílias que estão vivendo muito bem e que não são do SC. Muitas famílias que estão vivendo muito bem e que não são da pastoral familiar. Muitos jovens que estão lá fora vivendo bem e que não são do EJC, não são da pastoral de acolhida, mas são pérolas dentro de casa, gente que trata bem papai e mamãe, gente que se comporta bem por onde anda, deixa marcas de educação por onde passa. Com isso eu não estou dizendo que estar na igreja ou pertencer à igreja não seja uma coisa boa, é uma coisa ótima. Mas quero dizer que fora da igreja também há muita gente boa, que não foi ainda convidada para participar, que não foi ainda chamada para participar, ou que está fora porque sofreu alguma decepção. Jesus diz no texto: quem vos der de beber, porque sois de Cristo, qualquer um. Então Jesus não está dizendo, deve pertencer a este grupo, a isso, a isso. Quem vos der de beber, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a recompensa. Na primeira leitura também, nós ouvimos algo muito parecido, quando foram escolhidos alguns senhores, pessoas preparadas para serem profetas, e na hora da unção e da oração, 2 não estavam lá, não puderam ir por alguma razão. E aqueles 2 receberam também a unção e profetizavam. E depois veio alguém dizer a Moisés: Moisés, por que aqueles 2 estão profetizando se eles não receberam unção? O Senhor devia proibi-los. E aí Moisés diz: não é assim. O Espírito de Deus age onde Ele quiser. E com isso também Moisés acaba com a força da fofoca, do diz que me disse, da maldade, do desejo de passar rasteira nos outros, mesmo estando ao interno da mesma comunidade, o desejo de colocar catinga em coisas boas. Vejam que vão até Moisés dizer uma coisa como se fosse negativa, mas no fundo é uma coisa positiva. Tem gente profetizando e Moisés diz: quem dera se todo mundo tivesse esse espírito de profeta. Porque o profeta tem 4 missões muito especiais. O profeta recebe o dom de consolar as pessoas na dor, na angústia e na tristeza. Segunda missão, o profeta recebe a missão de cortar o mal e ajudar as pessoas a cortar o mal e não permitir que o mal cresça na comunidade. Terceira, anunciar o evangelho, anunciar a boa nova. Então o profeta tem estas missões: consolar, destruir para construir, anunciar boas notícias, ser presença de Deus no meio do povo. Eles estão preocupados porque aqueles 2 não estão no grupo. Moisés diz: se todos fossem profetas. E aí Jesus, voltando ao Evangelho,
Jesus entra num tema com os discípulos que é o tema do escândalo. O que é o escândalo? Escândalo, do grego, significa pedra de tropeço, levar o outro a tropeçar. Mas escândalo também significa insídia, confusão, briga. Pode significar tantas coisas, porque escândalo vem do grego, e depois escândalo, do latim, tem dois sentidos que não são o mesmo. Jesus fala sobre o escândalo, o perigo de escandalizar os pequenos. E os pequenos aqui não são as crianças, são gente grande. O perigo de quem está à frente da evangelização escandalizar as pessoas pequenas, as pessoas simples na fé, escandalizar com contra-testemunho, com qualquer modo de se portar ou de fazer coisas. Este é o perigo, não sermos peça de escândalo para ninguém. E depois então Jesus fala que é necessário cortar alguns comportamentos para poder viver a vida verdadeira e não viver no inferno. Vocês estão casados há 50 anos. Quantas coisas vocês tiveram que cortar para manter o matrimônio de pé? Quantas coisas, não é? É preciso cortar às vezes más companhias. É preciso cortar a frequência a certos ambientes que não são nossos. Não deveríamos entrar em certos lugares. Pronto, para manter o meu matrimônio, minha esposa é tão boa para comigo, eu não vou ali, porque ali não é um ambiente para mim. Ótimo. Para preservar o meu matrimônio, a minha casa, meus filhos, eu vou diminuir essa bebida. Ótimo. Para preservar o meu matrimônio, eu vou cortar certas amizades. Ótimo. Jesus fala em cortar, fala em olho, arrancar o olho. O olho é sinônimo de enxergar, mas é sinônimo também de cobiça. No livro do Gênesis, o que aconteceu? A serpente falou a Eva, e Eva começou a olhar o fruto, e fruto belo. O olho é sinal de cobiça. E Jesus fala que é preciso cortar certas coisas, coisas que não nos ligam a Deus, coisas que nos afastam de Deus. Os pés significam caminho, escolher caminhos novos. As mãos significam a ação, escolher ações novas e abrir mão de tudo que contraria o Evangelho e que possa nos afastar de Deus. Em seguida, Jesus diz, falando ainda sobre esta história de cortar ou não cortar, ele diz: é melhor entrar na vida faltando um membro do que começar a viver no inferno, um lugar onde o fogo não se apaga. Os antigos teólogos da igreja, e também os novos, são unânimes a dizer que aqui não se trata ainda da perca da vida eterna. Que é claro que se caminhamos tortos, vamos perder a vida eterna também. Mas aqui se trata de perder a vida. Quantas pessoas perderam a vida, perdem a vida e fazem a família inteira perder a vida? Quantos pais de família que quando vão chegando em casa, os filhos dizem: ai meu Deus, lá vem papai. Lá vem papai, ele é bruto, ele vem bêbado, risca as paredes com a faca, faz isso, faz aquilo. Quantas vezes nós podemos ser e construir na nossa vida e na nossa convivência estas coisas que não são boas? Por isso Jesus diz: corte aquilo que lhe impede de viver plenamente a graça, corte aquilo que lhe impede de ser uma pessoa boa. Viver a vida, construir a vida, disse Jesus. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida e não entrar na morte. O inferno simboliza aqui, ou significa, o grande monturo que havia naquela época, onde se queimava todo o lixo. Então Jesus está dizendo: cortar algumas coisas e viver bem, em paz e na graça, ou jogar a vida no lixo.
Quantas pessoas que jogam a vida no lixo e depois dos 60, dos 70 dizem: o que eu fiz da minha vida? Outro dia eu perguntei a uma pessoa já de certa idade: o que é que o senhor plantou a vida toda? E a pessoa disse: padre, o senhor quer saber a verdade? Nem eu sei o que eu plantei, nem eu sei o que eu fiz. Eu digo: por que agora, chegando aos 70, aos 80, o senhor vai colher um pouco do que o senhor plantou? E se não plantou nada? Se não plantou amor, se não plantou afeto, se não plantou bondade, se não plantou afeição, o que vai colher? Jesus fala de uma vida vivida de maneira plena e bela, ou de uma vida vivida no inferno. São escolhas que nós fazemos que nos levam a viver deste modo ou daquele modo. Amados irmãos e irmãs, é preciso também dizer que não podemos viver uma religião sem espiritualidade. Viver uma religião só de rito e fórmula, ritualismo e fórmula, leis e coisas assim. A nossa religião precisa ser a religião cheia de espiritualidade, uma vida conduzida pelo Espírito. Porque senão nós podemos cumprir todos os ritos, mas não aproximarmos nem a nós mesmos de Deus e nem aproximarmos os outros de Deus. E ao passarmos, alguém dizer: lá vem aquela pessoa insuportável que vive na igreja, mas ninguém a suporta. Religião e espiritualidade deveriam andar muito unidas, mas infelizmente não andam. Santo Agostinho nos diz algo muito interessante, que eu quero já partir para finalizar a nossa homilia. Santo Agostinho nos diz que existem virtudes humanas em todos os lugares. É verdade, ele diz. E também fora da igreja. Ele diz: mas também ao interno da igreja podemos encontrar todo tipo de perversão. Isso pode acontecer. Não deveria, mas pode. Nós somos convidados hoje a olhar o que dizem os santos sobre esses textos tão belos e entrar nessa dinâmica nova do Evangelho, que pede: vivamos a nossa religião, os ritos, a liturgia e tudo quanto, mas vivamos tudo isso com muita beleza, com muita poesia e com a presença serena do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, me vem o caso de citar uma frase de Charles de Foucault. Ele diz: todo cristão deve considerar todo ser humano como seu irmão. E se aquela pessoa que o cristão conhece é um grande pecador, deve ser considerado como um irmão doente, muito doente, com o qual se deve ter cuidado duplicado, com o qual se deve ter mais atenção e compaixão profunda. E São João Crisóstomo nos diz: nada pode tornar o homem, no seu cristianismo, mais autêntico do que o zelo com o próximo. Ele diz: mesmo se eu jejuasse, e mesmo se eu dormisse no chão, se eu não cuidar do próximo, não terei feito nada que agrade a Deus. Amados irmãos e irmãs, concluo citando uma frase do Papa Francisco, dita num encontro com os jesuítas, que vale sobre esse tema da liberdade do espírito. Ele diz: porque nós muitas vezes queremos viver uma religiosidade muito fechada. Ele diz o seguinte: a liberdade nos assusta ser livres, e na insegurança procuramos o caminho da rigidez, do clericalismo, que são duas perversões. Amados irmãos e irmãs, possamos hoje pensar
sobre essas coisas que o Evangelho nos propõe e recordar que só o rito não basta. Somente viver o rito não será suficiente. É preciso viver o rito, mas é preciso alimentar este rito com uma forte oração pessoal e com o coração aberto para que o Espírito Santo seja aquele que conduz, que orienta e que rega toda a nossa prática cristã.